Hoje eu quero falar sobre algo que eu já passei umas 3 vezes na vida, que é, sabe quando uma coisa que é muito grande na sua vida, que faz toda a diferença, termina? Aquela coisa que você achou que ia ser para sempre, né, um relacionamento, um trabalho da sua vida, uma cidade que não te representa mais, alguma coisa assim, que aquilo se vai. E aí a gente tem aquela sensação de que a gente precisa se reconstruir, né? Vai ser um recomeço mais, como diria a minha amada Paty, assim, agora eu vou ter que encontrar uma outra vida dentro dessa mesma vida. E é difícil essa fase, mas ela é mágica porque a gente pode atravessar um portal muito especial, né? Mas ao mesmo tempo que a gente tem essa oportunidade de fazer uma mudança realmente forte, né? Porque é mais fácil a gente mudar quando aquilo que estruturava a gente se desfaz do que quando está tudo na mesma e a gente não está dando conta mais. Mas ao mesmo tempo que é mais fácil, a gente está vivendo algumas coisas muito complexas, né? Como um luto, como sentimentos fortes, não só sobre o outro, sobre o externo, mas também porque a gente perdeu uma parte da gente, que talvez aquela parte é tão grande que é como eu me defino, né? E aí vão vir sentimentos muito complexos. E assim, o que você está passando não é fraqueza e não é fácil. Não é fácil, né? E aí a gente vai começando a falar sobre essas camadas aqui. Vamos desenvolvendo isso juntinhas, como eu gosto. Bom, acabou algo que era importante para mim e eu não perdi só o outro, né? Eu perdi a mulher que estava naquela relação, naquele trabalho, né? A rotina que era minha, os planos que eram meus, os sonhos, né? O futuro que eu já tinha construído na minha imaginação, tijolo por tijolo, durante anos. E aí, de repente, eu estou em pé em um lugar que parece vazio. E aí? Né, aquela pergunta que às vezes era fácil de responder, né? E aí, como é que estão as coisas? O que que vai acontecer esse final de semana? Né? Quais são seus planos, seus projetos? Aquilo eu já não tenho ideia de como responder. E vamos entrar nesse espaço sem apressar muita coisa. Não é uma lista de como se reinventar em 10 passos, como a internet adora, mas é a ideia da gente começar a iluminar esse caminho, né? De forma real, de forma possível. E que a verdade é que ele começa muito antes da gente estar pronta. Muito antes da gente estar pronta, e o momento que a gente não está pronta é um momento muito especial para a gente ir trabalhando as feridas, né, os processos, as dores, coisas que quando a vida está mais estruturada, a gente acaba olhando pouco para isso, né? A gente fala muito sobre perder uma pessoa quando um relacionamento termina, mas raramente a gente fala sobre o que mais a gente perde, né? E dentro de várias coisas, que pode ser sua casa, seu carro, enfim, sua cidade, como que você se relacionava com seu filho, né? Era aqui o dia inteiro, agora pode ser uma guarda compartilhada. Enfim, não vou falar sobre isso, mas isso vai também ser passos desafiadores, mas eu quero falar sobre a identidade. Quando eu estou numa história há muito tempo, anos, né? Assim, eu construí aquela identidade relacional. E isso não é um problema, é uma característica do ser humano, né? A forma como o cérebro funciona. Eu começo a me definir em parte pela relação que eu tenho com o outro, né? Tanto que você vê, assim, que às vezes a pessoa, principalmente quando a gente conversa com uma pessoa que não está tão aprofundado no relacionamento e pergunta assim, e aí, me conta um pouco mais de você, ela vai falar sobre como ela, onde ela trabalha, ela vai falar sobre quem é o marido dela, quem é a namorada dela, né? Então, assim, ela fica se identificando através dos papéis. O Winnicott, ele se dedicou a vida a entender que a gente se forma como sujeito no sentido da gente desenvolver uma relação com o outro. A gente precisa do outro para a gente conseguir nos ver. A gente precisa do outro para a gente conseguir nos ver. Por isso que
É uma coragem a gente se aventurar em uma relação, né, de verdade, assim, para a gente se enxergar através do outro, não para a gente ocupar o nosso tempo, né? E a maioria das pessoas se relacionam para ocupar, assim, as suas carências, mas se enxergar através dos outros, né, aquela relação, você relar no outro e ver um espelho na sua frente, é uma coisa. E quando esse espelho some, outra grande coisa acontece, né? Porque quando o relacionamento acaba, pode acontecer um momento de desorientação profunda. Eu olho e eu não sei o que eu tô vendo. E isso não é loucura, isso é um luto. E lutos, independente de quais sejam, daquele que é o luto que a gente entende como luto, né? Alguém se foi dessa vida, desencarnou. Mas esses lutos, todo luto precisa ser vivido. E aqui é que eu preciso falar, parar aqui, né, e falar para você sobre o luto de um jeito que a cultura não fala. A gente aceita o luto da morte, né? A pessoa lá fora vai te acolher quando você está passando por isso. Tem ritual. Ritual é muito importante para a gente compreender. Tem velório, tem flores, tem meus pêsames, mas e o luto de um amor que terminou, por exemplo? Esse a gente tende a esconder, a apressar, a disfarçar, né? A sair e não perceber aquelas fases iniciais do luto, que são realmente uma travessia. E o Gabor Maté, ele diria que a dor que a gente não sente, ela é a dor mais complexa. Porque o que vai acontecer com a dor que você não sente? Ela vai desaparecer? Não, minha amiga, minha Deus, ela vai migrar. Ela vai migrar para o corpo, ela vai virar tensão, ela vai virar ansiedade, ela vira um padrão que você repete sem entender, né? Então, o primeiro passo, eu sei que parece contraintuitivo, é a gente parar de fugir do vazio. Esse vazio que você sente depois do término não é um sinal de que tem uma coisa errada com você. É o espaço que o relacionamento ocupava. E esse espaço tem um potencial de ser preenchido com algo que vem de dentro, não de fora, né? E Jung falava que a crise, e o término é uma baita crise, é um convite. Eu tenho um convite aqui, um convite para eu descer às minhas próprias profundezas e encontrar o que estava ali, aquilo que estava ali, esquecido, esperando, né? Trazer para a consciência. Vamos pensar nisso. As partes que foram silenciadas no relacionamento, os sonhos que você guardou na gaveta porque não cabiam naquela relação, né? Os gostos que você foi abandonando porque o outro não compartilhava daquilo, as versões suas que foram se apagando para dar um espaço maior para o casal. Essas coisas ainda estão ali, faz parte da sua essência, estão ali te esperando, né? Eu adoro Joey Dispenza e ele estuda a neurociência e a mudança de comportamento, né? E ele faz uma observação que eu acho ela muito poderosa. Quando a gente sai de um relacionamento longo, o sistema nervoso entra em crise porque ele perdeu os gatilhos que geravam emoções familiares. O nosso corpo adora coisas familiares. Isso é importante para a gente, senão a gente gastaria uma energia que a gente não tem, né? Então, tudo que é familiar, lembra o tanto de energia que você gastava para dirigir um carro quando você estava aprendendo a dirigir. Imagina se todo dia que eu entrasse no meu carro para ir para o trabalho, eu sentisse todas aquelas tensões e aquela adrenalina. Não ia dar conta, ninguém ia dar conta, todo mundo ia surtar, né? Um dia na vida a gente já fez isso para aprender a comer, para aprender a andar, a falar. Então esses familiares são muito importantes, mas ao mesmo tempo eles são muito perigosos, porque a gente desenvolve coisas que são ruins e coloca isso na caixa do familiar. A familiaridade vicia o corpo, o cérebro confunde o familiar com o seguro, né? Com esse é o caminho. E eu preciso seguir isso aqui. E isso, às vezes, que a gente sente, né? Não é a fraqueza, é a química, essa química daquele familiar que sumiu.
Aquele familiar que sumiu é muito desafiador. E o trabalho é difícil, é criar estados emocionais que fazem a gente encontrar o familiar em um momento que é uma reconstrução. Então, assim, não vai ter o familiar hoje e eu preciso aprender a lidar com isso. Isso vai gerar desconforto. A Clarissa Píncola, do Mulheres que Correm com os Lobos, ele fala da mulher que chora. Luto, né? Assim, se eu penso numa figura de luto, eu penso no choro, como uma imagem assim. Você tem chorado? Você sabia a importância da gente tirar assim daquela parte silenciosa e colocar para fora? Chorar, 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 chorar. A gente precisa realmente passar por esse período assim de colocar para fora. O nosso corpo precisa disso. Precisa disso. E a gente vai passando por provações quando a gente está nesse caminho. Mas existe uma parte dentro de você que precisa ser alimentada, como a Clarissa Píncola traz a história da Vasalisa, né? A Vasalisa, aquela menininha que perdeu a mãe, a madrasta má com suas filhinhas, mandou ela para o meio da floresta. E ela sabia que tinha a bruxa má lá e que ia dar para ela várias provações. Aquela menina que estava órfã, passando por tudo aquilo. Só que toda vez que ela sentia medo, ela lembrava do conselho que a mãe dela deu para ela. Toda vez que você sentir medo, alimenta a sua boneca. E a Vasalisa, a boneca, né, a Vasalisa, a boneca da Vasalisa é o arquétipo que a gente tem da nossa intuição. É o sussurro, né? Não é o plano inteiro. E a gente é desesperado com o plano inteiro. A gente é desesperado com a chegada. E às vezes o sussurro sagrado vai ser só o próximo passo. E a gente tem que fazer as pazes com isso. Eu não vou saber o caminho todo aqui. Eu vou saber o próximo passo. Não é o plano inteiro, não é a chegada. E isso é muito especial. Tem uma frase aqui da Clarissa Píncola para ilustrar isso ainda mais, né? A natureza instintiva possui o mapa do caminho do lar. Ela sabe o terreno, ela conhece o tempo, ela sabe onde o perigo mora, ela sabe a direção. Então, para a gente escutar essa natureza instintiva, intuitiva, a gente precisa fazer as pazes com esses sussurros internos. E por isso que esse momento ele pode ser um portal muito especial, porque é um momento que, vamos supor assim, né? A minha vida dentro de uma relação. Eu chego em casa e tá lá, né? Meu namorado, minha namorada, e você passa o dia lá naquele contexto. E aí você sozinha, né? Assim, estou aqui me refazendo, eu chego em casa, tô eu comigo mesma. E aí? Tem a tentação de ir para as distrações e isso ser muito desafiador, né? Pegar o celular e ficar vendo a vida dos outros, ou você fazer essa travessia de chorar, colocar para fora. E a loucura é essa, né? O paradoxo é esse: quanto mais a gente coloca para fora, mais a gente consegue ir para dentro. Quanto mais a gente coloca para fora, a gente vai para dentro. E a bonequinha da Vasalisa, ela precisa ser alimentada no silêncio. E de forma menos arquetípica e mais prática, né? Alimentar a boneca é, por exemplo, a gente perguntar para a gente mesma: o que que eu sinto de verdade agora? O que eu preciso? Não o que os outros acham que eu preciso. Não o que está acontecendo com a vida desse fulano que eu costumava a namorar e achar que eu ia estar com ele para o resto da minha vida, né? O que essa dor está me dizendo, né? Sobre quem eu sou. Não são perguntas fáceis. A intuição não está te perguntando se isso aqui é verde ou vermelho. Está fazendo perguntas profundas. As perguntas certas, as perguntas que fazem a gente mergulhar dentro do nosso inconsciente. Tem uma pergunta que eu acho que ela é assustadora, mas ela é libertadora, que é: quem sou eu quando ninguém está me definindo? Porque um trabalho ali estável, um casamento, tá, tem muita coisa já definida.
Quem sou eu? Ah, eu sou fulano, namorada de fulana, né? Então, assim, não é que eu sou a esposa de, eu sou a ex de, não, não é a que ficou, não é a que saiu, é você. O que resta quando você tira os seus papéis? Como você conta quem você é se você não usar nenhum papel? Cidade, filho de quem, esposa de quem, idade tal, trabalho tal, fiz faculdade tal. E aí? O nosso verdadeiro self é essa parte nossa que não é domada pelo ambiente. Se você fala assim, eu sou a Renata, sou solteira, sou terapeuta, sou mãe de um filhinho de 2 anos, tudo isso foi domado pelo meu ambiente, né? O meu verdadeiro self não é isso. Não cabe nenhuma dessas definições. O meu verdadeiro self é essa parte antes de tudo que foi moldado para sobreviver ou das coisas que eu me interessei e fui plantando na minha vida. Essa parte ela está intacta no fundo, esperando condições mais conectadas para a gente realmente deixar ela emergir, florescer, né? E um término, por mais doloroso que ele seja, muitas vezes ele vai criar essas condições. Pode ser aterrorizante e tá tudo bem, faz as pazes com o aterrorizante. E é exatamente onde a transformação vai acontecer, né? Então, como que a gente vai começar a se reconstruir? Pensa, mais do que pensa, né? Sente, não se conecta, não como quem pensa, mas como quem sente nos seus sonhos, nos hábitos que você tinha antes do seu relacionamento. O que você deixou de lado durante ele? Não para voltar a ser quem você era, né? Porque você já não é mais aquela pessoa. Ah, fiquei 5 anos com fulano, eu não sou mais aquela mesma pessoa. Mas a gente tem os fios são nossos, recuperar os fios. Talvez eu adorava ler e parei. Talvez eu tinha um hobby e sumiu. Talvez eu tinha amizades que, nossa, eram muito especiais para mim, né, afastei dessas pessoas. Esses fios existem, eles podem não estar aqui, mas cabe a mim ir puxando os fios, puxando os fios. E a cultura, ela fica nos pressionando para a gente ter respostas muito rápidas. Eu tenho certeza que se você passou por isso, alguém já virou, e agora? Qual que é o seu plano? Mas o Jung diria que nem todo processo tem prazo. Algumas transformações elas vão acontecer no escuro, com a largata lá no casulo, que por dentro vai lá estar se desenvolvendo, né? Completamente antes de agora eu coloquei a minha carinha aqui para fora, né? Me reorganizei. Então você não precisa sequer saber o que vai estar lá do outro lado. A gente não precisa. E na verdade verdadeira, a gente não sabe. E esse não saber liberta a gente para a gente estar realmente vivendo aqui. Imagina se o bebê soubesse que ele vive hoje dentro de um lugar apertado, quentinho, e que ele vai sair, ele vai realmente conhecer a mãe dele, o pai, a casinha dele, vai brincar, vai aprender um monte de coisa. Ele não ia estar em paz lá no útero, ele já queria viver lá. E se a gente realmente soubesse o que acontece depois que a gente partir, né, numa outra dimensão? E aí? Não saber isso talvez me dê paz para eu ficar aqui. Imagina, tá? Só imagina, não tô falando que é isso, eu também não sei. Imagina que se a gente soubesse assim, a gente está vivendo essa vida de provas e expiações, isso é verdade. Estamos vivendo uma vida aqui que é de provas e expiações, independente do que aconteça na sua vida, você pode ganhar na Mega Sena, você sempre vai ter sofrimentos e desafios para lidar. É assim que a Terra funciona. Ok. Então eu estou vivendo aqui e aí eu sei que lá quando eu partir,
Vai ter um mundo mágico, místico, leve, sem problema, só amor, só paz, só conexão, um plano espiritual. Será que a gente vai para lá? Pode ser que sim. Imagina se eu soubesse que ia ter isso lá na frente, numa outra, quando eu partisse daqui, eu não ia estar em paz com estar aqui, eu quero ir embora logo. Então é importante, né, a gente estar meio que em paz com o que está aqui. Vai se conectando com esses fios que são seus, não sobre o outro que você perdeu. O tipo de lugar que você gosta de frequentar, as pessoas. Eu não preciso dessa resposta rápida. Eu não preciso saber o que está do outro lado. Isso é bom? Eu estou aqui no meu casulo, né? E tudo isso não é a gente, não é negar a dor, pelo amor de Deus. Não é a gente se trancar e evitar. Não. Se você está fazendo isso, achando que assim, a Renata me falou que eu tenho que ficar no meu casulo, você entra dentro de casa, fica no Instagram, todas as horas que você tem livre, totalmente desconectada, filha, você não está no casulo, não, você está na prisão e na escória da vida. É você estar conectada, eu estou aqui, mas eu estou conectada comigo, com a minha profundidade, com esses espaços internos. Como, por exemplo, eu estou cuidando do meu corpo, eu estou aqui em oração, eu estou em meditação, eu estou na presença. O trauma que você acabou de passar, ele não é um processo mental, ele vive no corpo. A ruptura de um relacionamento é um importante trauma, provavelmente, né? Mesmo que a palavra pareça grande demais, porque às vezes a gente tem uma ideia diferente do que é trauma, né? E trauma é um sistema nervoso que foi sacudido. E o sistema nervoso está no corpo, o corpo precisa ser cuidado. Eu não estou aqui falando, você tem que ir para a academia 3 vezes por dia como punição, como prova de que você está bem. Eu estou falando de se conectar com o seu corpo, de dormir, de comer com calma, de mover de um jeito que você desenvolva a sua presença, a sua conexão. Você ir para o corpo para você sair dessas ruminações mentais que está às vezes mais preocupada com será que ele já encontrou uma outra pessoa e está fazendo isso e aquilo do que com você mesma. Habita o seu corpo. Se você quiser esquecer tudo que eu falei e lembrar disso, se habita. Se habita. Porque quando a identidade está se reconstruindo, o corpo é o primeiro lar que você precisa habitar de volta. Né? E deixa eu te falar, minha deusa, você não está começando do zero. Eu sei que parece assim. Eu sei que olhar para o espaço onde ficou, né, o relacionamento estava ali, parece esse campo totalmente vazio, selvagem e triste. Mas não é. É um campo com raízes, com memórias. Você passou uma vida inteira, você aprendeu, você sobreviveu, você se tornou coisas, você desconstruiu coisas, né? Então, nada disso se perdeu. Você carrega tudo isso. Pode estar dormindo, mas a gente carrega tudo isso. A Clarice diria que uma mulher loba sabe encontrar o caminho de volta para casa. Mesmo quando ela ficou muito tempo perdida, o nosso instinto ele não morre, ele dorme. E quando ele acorda, minha deusa, quando você para de correr e começa a escutar, a gente sente que eu não sou tão pequena assim, que tem uma coisa grandiosa e que o recomeço pode ser especial. Eu atravessei um portal e isso é ouro, 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 né? Então, cuida muito bem de você nesse momento, alimenta a sua bonequinha e o próximo passo é muito mais importante do que a chegada. A vida pede mais.